meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos conversar sobre essa obra magnífica, Onde Pousa os Urubus, de André L. Braga, uma ficção política. A trama está centrada em dois personagens, Júnior Pedrosa, que é altamente conservador, e Ofélia Marabaixo, uma progressista. Os dois concorrem ao cargo presidencial de uma jovem nação, conhecida como Nova Amazônia. Já ouviram falar de Nova Amazônia? Só quem leu o livro, mas quem não leu vai saber agora. O que é essa jovem nação? O que é Nova Amazônia? Nova Amazônia é uma nação que se desprendeu do Brasil lá pela década de 80. Ao se tornar uma nação independente, teve como capital, ou melhor, ainda tem como capital, Londonésia, que despeja o seu lixo numa ilha chamada Pouso Alegre. No meu tempo de seminário, olha, isso faz tempo, eu assisti um documentário chamado Ilha das Flores. Pouso Alegre lembra muito Ilha das Flores, por ser um local onde as pessoas despejam o seu lixo, é um local de extrema pobreza. Pouso Alegre é um local onde as pessoas até sonham, mas elas estão tão acomodadas ao sofrimento que simplesmente elas ficam acomodadas, não fazem nada, não tem luta, não tem perspectivas de crescimento. É claro que existem algumas lideranças em Pouso Alegre que até sonham, ou melhor, sonham sim, só que elas realizam seus sonhos através da exploração dessas pessoas que estão ali, sofridas, amarguradas, sem forças reais para lutar, ou até pode ter forças, mas elas desconhecem as forças que têm. Essa é a situação de Pouso Alegre. Depois de 30 anos, Nova Amazônia parece um fato que modifica a sua realidade. Nova Amazônia ficou 30 anos sendo governada por um único presidente, sem eleições diretas. E esse presidente veio a falecer. No desenrolar da trama, o vice-presidente se torna presidente interino, assume o comando, mas convoca novas eleições. Então, nessas novas eleições, nessas eleições diretas, nós vamos ter a ação daquelas pessoas que eu já falei no início desse vídeo, o Júnior Pedrosa e a Ofélia Marabaixo. Os dois agem de uma maneira que realmente nos surpreende. Apesar de ter um tom de humor, ambos nos surpreendem de uma maneira triste. É incrível como eles agem de maneira engraçada, mas essa coisa do engraçado é engraçado para eles, porque para o povo que sofre a exploração não tem nada de engraçado. E o foco desses dois candidatos, acaba se dirigindo à ilha de Pouso Alegre. Por quê? Porque lá se concentra a maior parte da população. Ou seja, se eles conseguirem conquistar os eleitores dessa região, dessa ilha, eleição ganha. E daí nós vamos vendo todas as tramóias, todas as estratégias. Júnior Pedrosa fica de olho no Partido Progressista e ele vê, puxa, esse negócio de colocar uma mulher à frente como candidata é um lance legal, isso vai gerar votos. Então o que faz o Júnior Pedrosa? Arruma uma vice-presidente. Não no sentido realmente de valorizar a mulher, mas no sentido de angariar mais votos. Então tudo é jogo de interesse. As pessoas que
eles aplaudem, entre aspas, que eles buscam ajuda, não são pessoas que realmente eles estão preocupados em trazer melhorias, mas são peças de um jogo para sempre conseguir vantagens e mais vantagens. Já a nossa Ofélia Marabaixo, a progressista, uma mulher, nós vamos pensar, puxa, é mulher, vai exercer o seu papel de mulher com dignidade, mas ela não fica atrás na corrupção. Ofélia Marabaixo, nessa trama, o que que faz? Ela vai se aliar a uma autoridade religiosa de Pouso Alegre, não querendo valorizar a religião, é claro, mas visando mais votos. E aí nós vamos vendo todos os bastidores de uma política corrupta. Eu não tenho muitas experiências com ficções políticas, mas as ficções políticas que eu li sempre colocam a visão, o seu olhar está sendo sempre a partir dos explorados, dos comandados, das pessoas oprimidas, etc. Aqui em Onde Pousa os Urubus, pelo menos para mim, teve um diferencial muito grande. Pode ser que existam mais livros, porque como eu já disse, eu não li muitas ficções políticas que abordem na mesma perspectiva do André L. Braga. Mas para mim, o que foi realmente inédito nesse livro? Colocar essa visão de corrupção a partir dos corruptos, daqueles que estão exercendo a ação de exploração. Então eu tive um novo olhar, uma nova maneira de encarar. É claro que corrupção aqui no Brasil não é algo desconhecido para nós, mas nós vemos essa corrupção através de pronunciamentos da TV, horário político, comícios, etc. Nós não temos acesso aos bastidores, às conversas particulares, sabe? Essa coisa mais íntima. E aqui Onde Pousa os Urubus, André L. Braga coloca essa coisa mais íntima, o que está por detrás. Em suma, muito mais do que falar de reações políticas, não sei nem se é correto dizer isso, acho que sim, reações políticas, mas muito mais que falar de reações políticas, nós temos aqui reações humanas. E nós vamos percebendo que, antes de ser um ato político, um ato coletivo, a maldade ela passa pelo ato individual, pela consciência individual. A política ela tem essa característica de corrupção justamente porque as pessoas que estão trabalhando nela, antes de trabalharem nela, já trazem em seu coração essa característica, a característica da desonestidade, da exploração, do desrespeito ao ser humano, de simplesmente utilizar as pessoas como objetos, e objetos até descartáveis. Enquanto o outro me serve, tô com ele, mas a partir do momento em que o outro não me traz nenhuma vantagem, eu descarto. E isso é muito visível aqui. Nós vamos percebendo que antes deles se aliarem a determinados personagens, eles pensam: quais as vantagens que eu vou ter ao estar me alinhando a essa pessoa? Se eles enxergam boas vantagens, aí a coisa rola. Por exemplo, Júnior Pedrosa, no princípio ele está se aliando à sua vice-presidente, mas depois de um tempo ele deixa ela meio de lado, manda ela fazer um serviço em outra área, enquanto ele está tentando conquistar votos, se aliando a uma autoridade, que é a autoridade dos pobres em Pouso Alegre. Ou seja, ele vai mudando os focos conforme as coisas. Não que realmente descarte a outra pessoa. Às vezes descarta, mas tem vezes também que ele chega e delega funções. Ó, você que vai cuidar desse, enquanto eu cuido desse, que vai me ajudar muito mais. Então, sempre assim. Tudo é tão meio que pensado, mas é um pensamento à base da mesquinharia, do egoísmo,
da falsidade. E, paralelamente a toda essa história, é claro que, como eu já disse, o André L. Braga dá mais voz aqui nessa trama, no sentido de apresentar mais os personagens corruptos. Porém, ele não deixa totalmente de lado os oprimidos, os dominados dentro da trama. Nós também vemos um pouco da visão dessas pessoas, mas essa visão eu diria que é um pouco mais coletiva. Nós vemos essa população ali carente, querendo simplesmente uma garrafa de água, e a alegria de ter recebido uma garrafa de água, o desespero por mantimentos, por alimentos frescos, porque muitos se alimentam do lixão. Então, nessa perspectiva, nesse olhar do oprimido, do pobre, do sofrido, é realmente enxergar sofrimento, é realmente coisas que dói o coração. E eu acho que é muito difícil você ler um livro desse e até meio que sorrir. Tem cenas engraçadas, não vou negar, mas quando chega nesse ponto aí que a gente vê os pobres, os sofridos, e a gente consegue realmente visualizar esse sofrimento, olha, dói o coração. Para algumas pessoas elas podem dizer até, isso aí é um gatilho. É, pode ser um gatilho, mas eu acho que é um bom gatilho, no sentido que esse gatilho vai te gerar um sofrimento, mas também vai te gerar um sentimento de solidariedade. A não ser que você seja uma pessoa muito fria, uma pessoa que esteja bem mais para o lado dos políticos aqui representados do que para as pessoas sofridas, as pessoas marginalizadas, etc. Acredito eu que uma pessoa que tenha bom coração, ao ler Onde Pousa os Urubus, vai sentir algo como uma indignação e vai lembrar da sua realidade, vai pensar, eu posso até estar bem, eu posso até ter uma situação confortável, mas essa realidade não pertence a todas as pessoas. Infelizmente nós temos pessoas muito, 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 mas muito mesmo, aí numa situação precária de vida. E aí vem a consciência nos chamando, nos impelindo a deixarmos de querer ficar em nosso mundinho acomodado e querer trazer mudanças para o mundo. Acredito eu que seja realmente o centro da mensagem dessa obra, a mudança de vida. Não estamos lendo um livro para um entretenimento, mas estamos lendo um livro que convoca as pessoas a um agir diferente, a um agir mais justo, a um agir mais solidário, a um agir transformador da sociedade. Então, se você ainda não leu Onde Pousa os Urubus, eu aconselho veemente que leia essa obra, faça suas reflexões e mude. Mude porque é ficção? É ficção, mas é uma ficção com um grande pé na nossa realidade. Nada do que está escrito aqui está longe de um local, de um país chamado Brasil. Aliás, de um local chamado planeta Terra. Infelizmente, a situação de miséria existe, e existe em muitos lugares. E agora, qual a sua opção? Vai ficar acomodado ou vai querer transformar o mundo? Eu sou do time que quer transformar o mundo, mas eu diria o seguinte: sozinho não vou conseguir muita coisa, mas com a sua ajuda, com certeza poderei transformar o mundo. Ou melhor, se todos quererem, se todos tiverem boa vontade, todos nós podemos ser agentes de transformação nesse mundo que não está de acordo com o que realmente deveria ser o mundo. Um mundo de justiça, um mundo de fraternidade, um mundo onde há
pão na mesa de todos. Nossa, meu discurso até ficou meio semelhante ao do seminarista que eu fui em tempos passados. Talvez isso seja bom. Acordar aquele jovem que sonhava com um mundo melhor, que acabou também, infelizmente, ó que tristeza, se acomodando em sua realidade e seu mudinho. Talvez eu não tenha entrado no esquema de corrupção, mas o que eu fiz de concreto para mudar esse mundo? Porque não basta apenas você ficar falando, ai, eu não entrei, eu não fiz, eu não agi assim, eu não fui desonesto, eu não sou igual a esses políticos, a esses exploradores. Mas se a gente não faz nada, nós nos tornamos coniventes. Qual a diferença? Estamos aí, ó, de braços cruzados. Então, para mim, Onde Pôs os Urubus foi um livro muito importante, porque me gerou esse sentimento. Fernando Neri, você não pode ficar calado. Você tem que agir diante dessas injustiças. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!